Caríssimos, iniciamos uma nova etapa do nosso estudo, agora tratando dos elementos de concreto armado e seu dimensionamento. Iniciamos esta fase do nosso estudo tratando inicialmente da tração simples no concreto armado, o caso que envolve especialmente o cálculo de tirantes. E assim, então, vamos nesta apresentação mostrar a parte conceitual, a parte de equilíbrio e também um exemplo para o cálculo de tirante. Neste estudo nós vamos ter então uma etapa com a introdução, onde vamos mostrar as condições gerais de equilíbrio e condicionantes da norma. Vamos tratar dentro da tração simples a análise do estado limite último, exigência para a segurança da estrutura e do elemento estrutural, e os estados limites de serviço, analisando a questão da abertura de fissura. Então, dentro do estado limite de serviço, o desempenho desejado para os tirantes é que a abertura de fissura seja controlada ou esteja dentro de um limite aceitável para não prejudicar a durabilidade do elemento. E como citamos, vamos ter daí um exemplo de cálculo desse elemento, considerando esses estados limites e também fazendo um link com o nosso assunto anterior, onde nós tratamos da parte de aderência concreto-aço. Então, no caso aqui que nós estamos tratando de tração simples, né? Nós estamos avaliando, na verdade, um caso particular de flexão composta. Ou seja, não tem nada de flexão aqui, né? O que nós estaríamos é com um elemento particular em que da flexão composta, que seria elemento de flexão mais um elemento normal, estamos apenas com o elemento normal. Para se caracterizar a tração simples, né, é necessário então, né, que não haja excentricidade. E, no sentido contrário, né, nós teríamos a compressão simples. Então, com o alongamento, tração simples. Com o encurtamento, compressão simples. A compressão simples é exatamente o nosso próximo capítulo a ser estudado. Então, neste caso particular, estamos buscando, né, no início dos nossos estudos, questões mais simples que demonstrem o comportamento de elementos mais simples do concreto armado, né? Ou seja, elementos que estão com os esforços alinhados com seu eixo principal. Aqui, então, a carga tem como premissa principal estar atuando no centro de gravidade da seção. E isso nós vamos reforçar ao longo do estudo, do ponto de vista, inclusive, da disposição das armaduras em torno do centro de gravidade. Uma questão nesse caso, que é importante dentro da análise de hipóteses, né? Já que há um alongamento uniforme, as deformações são as mesmas em todas as seções. E neste caso, como parâmetro de deformação específica limite, para o que nós chamamos de estado limite último, que é de 1 por 1000, ou seja, o limite do aço, a resistência à tração do concreto é desprezada, porque passou, né, da sua capacidade de deformação. Se vocês lembrarem do estudo dos materiais, vocês vão também ter como referência a deformação específica limite de tração do concreto de 0,35 por 1000, aproximadamente, né? Enquanto no encurtamento é 3,5 por 1000. Né? Isso nos leva, então, a entender, né, que o valor que nós estamos prescrevendo aqui para o equilíbrio da seção equivale a um valor bem maior do que a capacidade de alongamento do próprio concreto. Pensando no modelo de equilíbrio, né, nós teríamos aqui, para exemplificar a situação, um tirante representado em elevação, onde está apresentada a força normal de projeto, N índice D, que naturalmente nós vamos compor sobre dois aspectos, solicitação de projeto e resistência de projeto, que poderíamos chamar então
NSD e NRD, que garante a condição de segurança, né? Solicitação de projeto tem que ser menor ou igual à resistência de projeto. Vocês ainda observam nessa representação da elevação do tirante que há um alongamento ΔL para um comprimento inicial L0, o que nos permite expressar aqui o valor da deformação específica de acordo com o que nós já conhecemos desde a resistência dos materiais. Uma seção transversal, representando aqui este elemento, é uma seção retangular de A por B, onde as armaduras são dispostas de maneira simétrica em relação ao centro de gravidade. Não precisa ser simétrica para os dois eixos simultaneamente, né? Eu faço a simetria para o eixo X e para o eixo Y, de modo que eu posso ter 4 barras nessas duas faces, né? E 2 nestas outras duas. A seção aqui representada como retangular poderia também ser circular, ou ainda outro formato, né? Em que fossem seções compostas, mas a preocupação sempre é manter o centro de gravidade tanto das armaduras quanto da seção de acordo com o ponto de aplicação da solicitação normal. Um detalhe também que vocês observam neste desenho é que existe uma dobra aqui, e depois dessa dobra é que é marcado o comprimento de ancoragem. Então esse é o único caso dos elementos detalhados em concreto armado que nós passamos a considerar a ancoragem a partir do trecho reto, fazendo a curvatura e daí sim marcando o comprimento da ancoragem. Por que isso ocorre? Pois porque esse é o elemento mais sensível, né, em relação ao alongamento das armaduras, sendo seus efeitos transmitidos a essa região de interface entre o elemento tirante propriamente dito e o elemento de apoio, nesse caso que pode ser uma viga, né, uma parede, um outro elemento estrutural de suporte. Parâmetro então, limite de projeto, deformação específica de 1% ou o nosso famoso 10 por 1000. Para que nós entendamos dentro da análise das seções de concreto, onde nós estamos avaliando, né, a questão de equilíbrio da tração simples ou dos tirantes, em concreto armado nós temos uma chave geral de controle das deformações e que organiza os critérios de cálculo de projeto. São os chamados domínios de dimensionamento. E eles são válidos para os estados limites últimos. Tá? Então, tendo uma seção que está aqui na sua posição original, nós poderíamos ter alongamento a partir da linha vermelha ou encurtamento nesse movimento à direita, né? Reduzindo o comprimento da peça, ou seja, compressão ou tração. Se esse movimento de alongamento for uniforme, nós vamos ter tração simples, e o seu limite será esta linha A, vinculada ao ponto A, com deformação máxima de alongamento de 10 por 1000, ou 1% que nós citamos anteriormente. Já no encurtamento, né, nós teríamos a possibilidade de reduzir a extensão da peça até uma deformação de 2 por 1000 de modo uniforme, ou ser combinado com momentos fletores ou flexão da seção, né, poderemos ter faixas de equilíbrio demonstradas dentro desses intervalos, que são os chamados então domínios. Cada intervalo deste tem uma definição de domínio com um número que indica a fase de trabalho do concreto, junto com o aço naturalmente. Então a nossa tração simples está no domínio 1, no caso particular, onde corresponde a reta A e, portanto, de alongamento uniforme, tanto a armadura superior ou inferior aqui representadas, né, tem a mesma deformação específica. Se eu tiver flexão, né, a seção vai ter uma
rotação, e com esta rotação eu posso ter ainda tração, mas já será uma tração combinada com um esforço normal. E por isso teríamos flexo-tração nesse domínio, tá? Podendo se estender a combinações daí de flexo, compressão ou tração, né? Onde a seção também tem uma parte comprimida e outra tracionada, ou poderemos ter flexo-compressão, onde teremos flexão combinada com o esforço normal de compressão. E dentro desses casos também entrarão os estudos das vigas, onde o caso particular não é de esforço normal, mas de flexão. Retiro o esforço de alongamento e encurtamento, tração ou compressão, e fico apenas com os efeitos provocados pelo momento, tracionando e comprimindo a peça parcialmente, né? Que é a características de vigas e lajes. Mas isso é só para ilustrar em linhas gerais, né, os estados limites últimos, pensados do ponto de vista de domínio de dimensionamento, para que vocês comecem a entender, né, como nós definimos, né, os valores limites de deformação. Então, o nosso caso particular de hoje está aqui, nesta reta, com alongamento uniforme, tração simples. Reforçando aqui, né, temos a linha de referência, 10 por 1000. Qual é a condição de ruptura? Ruptura convencional por deformação plástica excessiva do aço. Por que nós falamos aqui em ruptura convencional? Porque nós vimos que o aço tem uma capacidade de deformação superior a 10 por 1000. Porém, essa deformação seria excessiva para uma estrutura de concreto armado. Então se definiu, né, como um limite convencional que caracteriza, né, uma boa relação entre as deformações do aço e do concreto, independente do concreto estar fissurado ou não, né? A abertura dessas fissuras seriam tão grandes que não permitiriam que esse material se mantivesse em uso. Então, por isso, a limitação é em 10 por 1000. Como nós vimos, tirantes da tração simples, então, precisam ter tração sob carga centrada, ou seja, a excentricidade é nula. Com base nessas hipóteses, a NBR 6118 determina o dimensionamento deve ser feito com o estado limite último de projeto, achando a seção resistente a S, ou seja, adotando uma seção de concreto, pré-dimensionando uma seção de concreto e deixando como grande incógnita o AS, já que no estado limite último o concreto tem sua tensão desprezada, já que as deformações ultrapassam sua capacidade. E complementa ainda a NBR 6118 a necessidade da verificação, ou seja, do desempenho, no estado limite de serviço de fissuração. Essa fissuração está envolvida não com o instante que ocorre a fissuração, mas sim com o valor da abertura de fissuras e se essa abertura de fissura é importante ou não para as condições de desempenho ao longo da vida útil. Para nós termos a ideia, né, de onde estaríamos aplicando os tirantes, né, aqui nós temos uma ponte que tem como estrutura principal um arco, né. Nessa região nós teríamos a parte do acesso, onde nós temos aqui uns pendurais que funcionam basicamente a compressão, porém a parte central ali do vão, que está apoiada no arco, apresenta essas peças verticais, né, que têm exatamente a função de tirantes e trabalham com esforço de tração. Então esse é um caso clássico para ilustrar onde nós encontramos elementos tracionados em concreto armado. Olhando aqui a nossa peça, né, seccionada, então faço uma seção no tirante e penso na força atuante como esforço solicitante de projeto, de alongamento, ou seja, esforço de tração simples, né?
Com a condição de alongamento uniforme, vou ter deformações nas armaduras das duas faces com o mesmo valor, né? Então, a deformação específica das barras da região inferior e superior, ES, EY1 e EYS2, igual a 10 por 1000. Nessas condições, pensando nas equações de equilíbrio, nós teríamos que a nossa solicitação de projeto deve ser menor ou igual à resistência de projeto. Neste caso, estou chamando aqui o equilibrando a solicitação de projeto, que eu chamei genericamente de ND, mas talvez fosse melhor chamar ainda de NSD, para não gerar confusão, que seria a composição da solicitação RS1 e RS2 sobre as duas armaduras. Cada uma dessas armaduras vai estar sendo solicitada até o seu limite correspondente ao patamar de escoamento. O 10 por 1000, né, de deformação específica, está lá no fim do patamar de escoamento, se vocês lembrarem do diagrama tensão-deformação do aço. Então, os dois aços têm a mesma tensão. Com isso, nós podemos escrever que a S1 mais S2 vezes o FYD vai dar a nossa força resultante. A soma das duas armaduras, a S1 mais a S2, é a área de aço total, já que as duas são iguais na distribuição. E, portanto, o cálculo da armadura para os tirantes é feito de maneira muito simples. Basta dividir a força normal solicitante de projeto e pela tensão de escoamento do aço de projeto, e nós vamos ter a armadura necessária ao equilíbrio para que não haja a ruína desta peça. Vejam que essa equação ela também pode ser aplicada para se definir qual é o valor resistente interno, né? Então, se eu tenho uma peça em que as armaduras são conhecidas, ou seja, eu já tenho o AS, tomando-se o FYD e multiplicando pelo AS, eu tenho a resistência máxima desse elemento e posso comparar com uma solicitação. Então, a equação aqui que é usada para o dimensionamento, colocada com a incógnita N, pode-se determinar a força normal resistente de projeto interna, que pode permitir, então, a verificação. Então, é a mesma equação que se usa tanto para dimensionar quanto para verificar uma peça existente se atende às condições de equilíbrio. Vale aqui daí a regra que a solicitação tem que ser menor ou igual à resistência, ok? No estado limite de serviço, como nós comentamos, o que deve ser observado é a abertura de fissuras. E para se fazer análise em estado dos limites de serviço, nós vimos nas equações das solicitações que existem várias combinações possíveis, né? Combinação rara, frequente e quase permanente. Então a norma indica qual é a combinação utilizada nesse caso. Aqui a combinação que deverá ser utilizada é a combinação frequente de ações. Vamos usar então o equacionamento visto anteriormente para achar a solicitação de projeto no estado limite de serviço. Eu não comentei ali no estado limite último, né? Mas a solicitação de projeto no estado limite último também se mantém como nós estudamos, né? É o gama G vezes NGK mais gama Q, que multiplica a somatória a carga principal, né? Mais a somatória das demais cargas ponderadas pelo fator de combinação. Na combinação frequente, nós temos uma equação particular daí para o estado limite de serviço. Cada um dos casos, né, de estado limite de serviço tem a sua equação correspondente. E é isso que nós vamos ter que observar. Então, não é apenas nesse capítulo, né, que nós vamos estar aplicando as equações de estados limites, mas em todos os capítulos que envolvem o dimensionamento de elementos estruturais, né? A premissa é conhecer a solicitação de projeto. Bom, o que mais que nós temos que entender aqui sobre a abertura de fissuras? A abertura de fissuras ela tem dois fatos relacionados no comportamento da seção transversal. Um está relacionado ao comportamento do próprio concreto, ou seja, eu não posso ultrapassar o limite da resistência do concreto, senão ele rompe e abre a fissura, né?
parcialmente, às vezes na seção, e a outra relação está com a própria armadura e com as condições de aderência. Então, no capítulo anterior, nós estudamos aderência concreto-aço, aço concreto, né? Em que o nosso problema estava em definir o comprimento necessário para cada uma das armaduras, de acordo com o esforço que ela estava absorvendo, né? De modo que não houvesse uma ruptura por arrancamento. Neste caso, né, nós vamos manter essas condições. Mas nós vimos também, né, que em torno da barra da armadura há um desenvolvimento de tensões, né, por efeito da transferência por aderência das tensões normais da barra. Então, a barra tracionada transfere para o concreto estas tensões. E aqui nós temos alguns efeitos tangenciais que ocorrem. Esses efeitos tangenciais podem provocar, então, a fissuração em torno da barra. Então, é necessário analisar a região de envolvimento da barra tracionada. Bom, como é que eu defino essa área de influência, né? De acordo com a NBR 6118, a área de projeção máxima está definida a partir da face da armadura de 7 vezes o diâmetro, ou 7,5 vezes o diâmetro a partir do eixo. Então pode usar qualquer um dos critérios. Porém, uma área não pode se sobrepor a outra área correspondente à armadura adjacente. Então eu tenho duas barras aqui, a área desta barra não pode se sobrepor àquela. Então se os 7 vezes o diâmetro ultrapassar este limite, eu vou dividir a distância entre as duas barras ao meio e usar, portanto, esse valor, que será menor. Então, eu vou definir aqui um retângulo envolvente dessa armadura, para representar a região da distribuição das tensões correspondentes à tração, transformadas pela aderência em tensões, né, no próprio concreto. Esta área de envolvimento nós vamos chamar de área crítica. Sendo assim, né, nós vamos ter que atender duas equações. Essas são as equações que nós vamos encontrar na norma. São equações chamadas de fissuração. Não são os únicos modelos que existem na literatura de estudo, mas são os modelos que são empregados nas normas ao longo aí da aplicação mundial, ou seja, não é só na norma brasileira. Então, em várias normas utilizam-se equações muito parecidas com essas. E ela, então, representa duas situações, né? A primeira relacionada à tração do concreto, que nós comentamos anteriormente, né? Ou seja, o limite da tração do concreto. E, do outro lado, nós estamos relacionando aquelas tensões no entorno da armadura, ou seja, a fissuração próxima às barras de aço. Observem que as duas equações elas são muito parecidas até o segundo trecho aqui, né? Onde eu tenho o diâmetro na parte superior, e isso indica que a abertura de fissuras é diretamente proporcional ao diâmetro da armadura, e portanto, quanto maior a armadura, maior a abertura de fissuras. Isso já nos dá uma dica aqui. Se eu quero controlar a fissuração, eu devo utilizar o menor diâmetro disponível. Por outro lado, no denominador eu tenho aqui aquele coeficiente de conformação superficial da armadura, que caracteriza a eficiência da transferência dos esforços, né, para o concreto. Então, é inversamente proporcional. Isso significa que uma barra de alta aderência, né, deverá provocar menor fissuração correspondentemente a uma barra lisa. Ainda, nas duas equações, quanto maior a tensão, maior a abertura de fissuras. Quanto maior o modo de elasticidade, menor a abertura de fissuras. Bom, aqui seria fácil, né, analisar sobre esse ponto de vista, mas se nós lembrarmos que a tensão sobre o modo de elasticidade nada mais é do que a deformação específica, talvez isso fique mais claro, né?
Então, a tensão é igual a E vezes Z, né? Colocando em evidência o E da deformação específica, nós ficamos com tensão sobre módulo elasticidade. Então, essa parcela nada mais é do que deformação específica. Então, quanto maior a deformação específica, maior o alongamento, né? Naturalmente será maior a abertura de fissuras. E aí a parte final aqui destas equações, onde a terceira parcela relaciona a tensão do aço com a tensão do concreto, definindo o valor de abertura de fissuras, e na segunda equação, é uma equação naturalmente empírica, baseada em estudos de laboratório, eu entro aqui com o valor do ρ crítico. O que é esse ρ crítico? Nada mais é do que a taxa de armadura passiva para a área de concreto envolvente. Bom, mais uma vez, fica alguma dúvida, né? Então, toda vez que nós estamos falando de taxa de armadura, nós estamos dividindo área de aço por área de concreto. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a barra de aço aqui em estudo, pode ser essa, poderia ser esta, né? E vou dividir a área desta barra pela área de concreto envolvente determinada de acordo com aqueles parâmetros de 7 vezes o diâmetro ou a metade da distância entre as armaduras que define o limite desta área de envolvimento. Lembrando aqui, né, os parâmetros de conformação das barras que são aplicados na equação que nós já vimos anteriormente, inclusive no capítulo de aderência concreto-aço. Observando, claro, o comportamento de fissuração do concreto, para que vocês tenham ideia de como isso funciona, né, nos elementos estruturais, nós temos fases de carregamento em que esse comportamento é diferente, né? Então nós chamamos o estágio 1, o estágio em que as tensões no concreto não ultrapassaram o seu limite de resistência à tração. Isto é, exatamente antes da ocorrência de qualquer fissura no elemento estrutural. Neste caso, as tensões na armadura também permanecem constantes, né? E com isso, o equilíbrio aqui seria muito parecido com o que se trata na resistência dos materiais, né? Os dois materiais ainda estão perfeitos. Já depois da fissuração do concreto, naturalmente em alguns pontos onde ele fissurou, a sua tensão vai cair a zero. Tá? Então o ponto A e B aqui definidos estão caracterizando os pontos de fissuração. E aqui a distância SR entre esses pontos de ocorrência. O que acontece com a tensão da armadura? Aqui ela sobe, é a tensão normal na armadura, né? E aqui onde o concreto está colaborando, a tensão da armadura se reduz porque o concreto está ajudando. E aqui estaria sendo absorvido, né, o esforço atuante naquele instante totalmente pela armadura. Não é o caso ainda, né, do limite de ruptura. Aqui nós estamos falando de estado limite de serviço, não é a carga de ruptura. Porém, né, nesse instante que há a fissuração, a armadura começa a trabalhar sozinha. E naturalmente, onde há essas transferências de esforços, surgem essas tensões de aderência, né, em torno da própria barra de aço, né, fazendo essas variações entre as diferenças de tensão independente da ocorrência da ancoragem. É como se nesse trechinho, né, que está um vazio no concreto, eu estivesse ancorando um pouco à esquerda e um pouco à direita da seção fissurada. Aumentando ainda o esforço, naturalmente as fissuras vão abrir mais, né? Os espaçamentos começam a ter uma redução e aqueles efeitos demonstrados ali anteriormente se mostram mais intensos, né? Então, aumento da abertura da fissura e possibilidade da redução de espaçamento entre elas, ou seja, surgimento de uma maior quantidade de fissuras. Esses parâmetros de espaçamento de armaduras, existem algumas equações que tentam também descrever esse procedimento, mas ele depende muito das relações de taxa de armadura, diâmetro, de disposição, não sendo necessariamente uma preocupação do estudo do concreto armado. Alguns estudos relacionados à patologia das construções buscam dar essas respostas,
mas tem se notado que as respostas não são válidas na maioria dos casos, né? Mas aqui o processo que nós descrevemos anteriormente é praticamente o mesmo, chegando num instante, né, que as tensões de aderência acabam se unindo, né, de modo contínuo entre as regiões fissuradas. Esse é um conceito geral, né, para se entender a evolução como se a peça tivesse praticamente partindo, né, em duas partes de concreto, porém unidas pelas barras de aço. O que ocorre, claro, no caso desse surgimento, né, das tensões de aderência, né, é o que nós havíamos comentado sobre fendilhamento, né? Então, o fendilhamento em torno das armaduras são componentes transversais oriundas dos esforços originais aqui definidos. Então, quando nós falamos da aderência concreto e aço, nós tínhamos um esforço aplicado na barra de aço, que era transferido para o concreto pela aderência superficial. Porém, né, essa aderência superficial ela é composta de duas componentes, né? Um efeito aqui que cria uma espécie de biela inclinada de compressão no concreto e uma outra componente, né, que gera esforços no outro sentido de tração. Esses esforços de tração é que geram o que nós chamamos de fendilhamento, ou seja, surgimento de fissuras internas transversais ao esforço atuante. Ou seja, de alguma forma está relacionado àquele alongamento da região, né? Porém não no mesmo formato, né, que nós temos sempre imaginado da fissura puramente vertical, mas sim fissuras que ocorrem no entorno da barra por essas componentes e uma resultante inclinada. Uma região de armadura ancorada no concreto, eu vou ter no seu entorno uma região microfissurada. E o que nós tentamos representar com aqueles retângulos ditos lá de área crítica é um retângulo equivalente, né, a esta área de envolvimento da armadura. Nesse desenho, naturalmente que a coisa se exagerou, né, porque eu tenho outras barras aqui. E teoricamente, se estas duas barras também estão sob tensões, o bulbo gerado aqui no entorno dessa barra central estará limitado pelo bulbo gerado pelas barras laterais. E por isso então é que nós seguimos mantendo aquela limitação dos 7 vezes o diâmetro, quando as barras estão muito afastadas uma da outra, né? Ou a metade da distância entre essas armaduras. Então, se eu quisesse descrever aqui naturalmente algo mais representativo, né? O nosso bulbo estaria limitado pela parte da própria parede, né, do elemento estrutural, o fim do elemento estrutural, e nesse caso pela semidistância dada entre as armaduras. Né? Então, o nosso bulbo estaria sendo representado não necessariamente por um elemento circular chegando até a outra barra. E poderia, naturalmente, ainda, né, ser representado aqui dentro daquela concepção como o retângulo envolvente que representa, né, de maneira esquemática a nossa área de envolvimento das armaduras para fim de cálculo das aberturas de fissuras. Para a gente complementar a ideia ainda sobre fissuração, né, e essa relação, nós temos algumas situações que esclarecem, né, a morfologia das fissuras. Uma delas é o arrancamento direto das barras, né? Então, barra de pequeno diâmetro com cobrimento de concreto e espaçamento entre barras suficientemente grandes, né? Eu tenho aquele efeito que nós discorremos, né, de ruptura. E eu posso ter o fendilhamento do concreto ao longo da barra, onde aqui a caracterização é dada pela condição do cobrimento, o espaçamento entre as barras
pode ser insuficiente para resistir à tensão de tração lateral, ou seja, aquela sobreposição de bulbos, e gera um efeito de cunha pela deformação das barras, que é aquela inclinação, né, que promove alguns tipos de ruptura. Então, daquela condição interna, né, o que acaba ocorrendo são fissuras laterais, fissuras que se compõem com a fissuração natural da peça, representados então de modo longitudinal. Então, aquela situação que a gente pensa da flexão, né, de apresentar exclusivamente aberturas perpendiculares à barra de aço, né, elas estão parcialmente corretas, né. Podem ocorrer ainda outros esforços tangenciais, né, gerando fendilhamento e surgirem outras fissuras na linha das barras, demonstrando então os problemas de fendilhamento quando há barras muito próximas ou as condições de ancoragem não estão perfeitas, né? Isso mais para entender as condições gerais de comportamento do concreto. Não é um critério aqui que vocês precisam se preocupar no estudo do tirante, nós não vamos exigir isso nem no projeto do tirante, nem no detalhamento do tirante, mas para que a gente tenha uma ideia, né, de como é o comportamento dessa fissuração no concreto armado. No caso da tração simples, né, a tendência é que a fissura fique perpendicular à atuação do esforço, criando uma separação entre partes de elementos de concreto. Quando ocorre tração parcial, que é o caso da flexão, né? Então, traciona embaixo, comprime em cima, essas fissuras naturalmente vão ficar apenas na região em que as tensões de tração ultrapassam o limite de resistência do concreto, criando o aspecto típico das vigas e lajes, né, quando estão sob tensão elevada, ultrapassando o limite de formação de fissuras. Entendido esta visão geral, agora nós vamos ver um exemplo de cálculo de tirantes, de modo a também desmistificar um pouquinho, né, essa impressão ali que foi dada com essa análise mais profunda, né, sobre as condições de fissuração. Então vocês vão entender que no final, né, o processo de cálculo de tirantes ele é relativamente simples. Então vamos lá. É dado nesse exemplo um tirante de 30 por 30 centímetros, ou seja, um tirante quadrado, onde as solicitações dadas com valor característico, índice K, são para a parte permanente NGK de 300 kN de tração, NQ1K, correspondente então carga acidental de edifício residencial de 180 kN, né, o positivo é tração, NQ2K, então segunda carga acidental correspondente ao vento de 40 kN, e uma carga negativa, ou seja, de compressão, aqui ficou errado, NQ3K correspondente ao vento 2. Classe de agressividade ambiental, que nós vimos lá no início, né, definida pelas condições de exposição do elemento e tipo da estrutura, além do ambiente externo, classificado como 2, né, um ambiente urbano normal. Classe do concreto, C25, aço CA50A. Então, dadas essas condições, inicialmente nós vamos pensar no dimensionamento das armaduras. E para dimensionar as armaduras, nós precisamos da solicitação de projeto no estado limite último. Então, adequando aquela equação de solicitação de projetos, onde nós tínhamos SD, né, aqui nós vamos colocar ND ou NSD, conforme vocês preferirem, para lembrar de solicitação. Será igual ao gama G, que pondera a solicitação permanente, colocando o índice N já por se tratar esse tipo de solicitação normal, né, com K. Mais o gama Q, majoração das acidentais, que é a acidental principal característica, com índice 1, mais as demais acidentais ponderadas pelo fator de combinação ψ0. Então vamos ter duas hipóteses, já que temos duas cargas acidentais de tração, né?
Na primeira hipótese, vou tomar como carga principal a carga do edifício residencial. E na segunda hipótese, vou inverter, né, e colocar a carga que está como secundária, que é o vento, como carga principal. Nessa hipótese, naturalmente, estamos buscando o máximo esforço de tração no elemento estrutural. Como a carga ou a solicitação permanente aqui, né, é positiva também, ou seja, mesmo sinal das acidentais que nós vamos colocar na combinação, nós vimos que o majorador é o maior, né? Entre 1 e 1,4, vou usar 1,4. Este parâmetro mantém 1,4 para combinações normais, né? Fases normais de construção, de utilização. Entro com a carga principal, que é do edifício residencial, 180, mais a carga do vento, ponderada pelo fator de combinação Ψ0 do vento, consultando lá a tabelinha, né, que nós vimos da norma, que consta também das notas de aula, 0,6, vamos ter 705,6 kN de tração. Para a segunda hipótese, basta inverter as duas cargas acidentais, né? Então o vento vem como principal, a carga do edifício residencial é secundária e muda aqui o fator de combinação do edifício residencial, que vale 0,5. Faço as operações, vou achar 620. Comparo as duas solicitações de projeto e tenho a solicitação máxima de projeto de 705,6 kN. Então este é o valor que nós usaremos, né, para o dimensionamento no estado limite 1. Para análise do valor mínimo, né, para se entender se há uma possibilidade de inversão de valores, nós vamos analisar a hipótese do vento 2, ou seja, o efeito da compressão sobre esse elemento estrutural. Usando a mesma equação, nós vamos ter 300 e aqui vamos ter menos 40. Quem pode me dizer o que há de errado na aplicação da equação? Naturalmente é simples, né? Já que os sinais aqui são inversos, o valor aqui tem que ser o valor unitário, né? Portanto, aqui a correção a ser feita é no valor do 1,4, colocando 1, né? Então, sinais contrários, o ponderador aqui é 1. Então, vou ficar com 300 menos 1,4 vezes 40 dá 56, que eu tiro de 300 e vai dar o nosso 244. Então aqui foi um erro na hora de montar aqui essa linha de informações. Então, mas o valor está correto, pelo que parece. Vocês podem, claro, fazer a conta e conferir se está tudo ok. Mas é importante, né? Às vezes é bom até que haja um pequeno erro aqui no processo, que a gente reforça esses conceitos que nós temos falado sobre a montagem de estados limites. Bom, e para dimensionar então as armaduras? O cálculo do AS, como nós vimos, é determinado facilmente pela divisão da solicitação de projeto pela tensão de escoamento do aço. O FYK nós já conhecemos, né, do aço CA50, 50 kN por centímetro quadrado. O γS, né, que é o coeficiente de minoração da resistência do aço, 1,15. Basta dividir o valor do característico, nós vamos achar o valor de projeto, que dá o famoso 43,48 kN por centímetro quadrado. Então nós vamos ver muito esse número e essa conta a gente vai acabar nem precisando fazer mais, né, porque a gente sempre sabe já o valor que vai ocorrer para o aço CA50, que é o aço principal das armaduras longitudinais, né? Fazendo então a conta aqui com a solicitação máxima de projeto, né, a solicitação máxima de tração que nós determinamos, dividindo por essa tensão, vamos achar o AS, né, ou a área de armadura de cálculo de 16,22 centímetros quadrados. Lembrando lá do cálculo do LB, né, isso aqui seria exatamente o valor correspondente ao AS de cálculo que nós usamos lá. E daí nós vamos escolher opções, né, de armaduras que chegam em áreas no mínimo igual a estas. Então 14 barras de 12,5
isso equivale a 17,1 centímetros quadrados. 10 barras de 16 milímetros corresponde a 20,1 centímetros quadrados. 6 barras de 20 milímetros corresponde a 18,8 centímetros quadrados. Então, todas estas opções, né, atendem àquele AS de cálculo e poderiam ser adotadas. Claro, se eu quiser já pensar do ponto de vista de melhor desempenho, como nós vimos, né, diâmetros menores provocam abertura de fissuras menores, então poderia optar por isso. Porém, aqui nós temos uma quantidade grande de armadura a ser distribuída naquela seção transversal. Então, na hora de se fazer o projeto, a gente sempre está ponderando sobre essas condições, né? O espaço para a disposição das armaduras versus a melhor condição de desempenho, que é o uso de diâmetros menores. Por outro lado, né, lembrando também da ancoragem, né? Esse é o AS de cálculo e esse aqui, o qual nós formos escolher, será o AS efetivo ou o AS existente para o cálculo do comprimento de ancoragem. Tá? Então aqui já explicamos um pouquinho, né, daqueles valores que surgiram nos exemplos de cálculo da ancoragem, no caso aqui para o tirante. Bom, para o detalhamento das armaduras, é importante ser observado algumas questões, né? Das opções de armadura, aqui para complementarmos a solução, estaremos adotando 6 barras de 20 milímetros. Isso é interessante até para demonstrarmos a disposição possível destas armaduras. Quando nós falamos que elas devem atender à disposição simétrica em relação ao centro de gravidade, né, que estaria aqui no meio da nossa seção de 30 por 30, isso significa que eu posso então ter 3 barras de um lado, 3 do outro, que é simétrica em relação ao eixo horizontal, assim como eu posso ter em relação ao eixo vertical uma simetria também que não precisa seguir a mesma da horizontal, né, mas se mantém a disposição simétrica em relação ao centro de gravidade. Então eu poderia ter 3 barras em cima e embaixo, ou 3 barras nesta lateral e nesta lateral, e isso estaria resolvendo a questão da mesma forma. Além disso, para o detalhamento de uma seção transversal de um tirante, nós devemos atender ainda algumas orientações, né, que são chamadas de disposições construtivas da NBR 6118. Então ela fala sobre a armadura transversal, o diâmetro mínimo é 5 milímetros e o espaçamento máximo 30 centímetros. Então no caso dos estribos, no caso dos tirantes não há maior preocupação, apenas se atende uma bitola mínima que é efetiva frente à corrosão, né? E adotando-se então para essa barra transversal o valor de 5 milímetros é suficiente, podendo-se simplesmente adotar um espaçamento de 30 centímetros ou menor conforme o interesse do projetista. São todos valores mínimos, né? Mas geralmente nós arbitramos esses valores mínimos. Ainda a norma fala sobre a proteção das armaduras. Ela deve atender então um cobrimento da armadura transversal maior ou igual ao próprio diâmetro da armadura transversal e um cobrimento da armadura longitudinal maior ou igual ao diâmetro da armadura longitudinal. Isso seria um cobrimento de 5 milímetros e um cobrimento de 20 milímetros. Tá? Além disso, deve ser observados os cobrimentos mínimos da NBR 6118 em função da classe de agressividade ambiental. Para isso, naturalmente, a gente tem a tabelinha, né, da norma que nós vimos lá no início do nosso estudo, né? E, portanto, para a classe de agressividade ambiental 2, aqui nós não temos tirante, mas é o equivalente ao pilar, nós temos que atender um cobrimento de 30 milímetros. Então, esta é a condição que define a seção transversal, os cobrimentos e o estribo necessário ao detalhamento das armaduras em seção. Para a verificação, então, da condição do estado limite de serviço, as equações que nós temos que aplicar estão aqui descritas, e então nós devemos definir os parâmetros que vão solucionar o nosso problema. Desses parâmetros, nós temos alguns que estão
que estão relacionados apenas aos materiais, né? O primeiro dele diz respeito à conformação superficial das armaduras. Como nós vimos, as barras longitudinais são barras nervuradas, ou também chamadas de alta aderência, onde o coeficiente vale 2,25. O modo de elasticidade do aço também é o nosso padrão, 21.000 kN por centímetro quadrado, né? Da nossa aula de estudo dos materiais, nós verificamos esse valor, né, era 210 gigapascal ou 210 mil megapascal, que é aqui transformado para quilonewton por centímetro quadrado. E também temos o parâmetro referente ao concreto, que entra nessas equações, que é o FCTM, e que nós definimos também já anteriormente, 0,3 vezes o FCK 2/3, lembrando aqui que sempre a entrada nessas equações de correlação entre resistência à compressão e tração, o valor deve ser em megapascal e naturalmente a resposta será dada em megapascal também. Então, para o cálculo dos esforços solicitantes de projeto no estado limite de serviço para a abertura de fissuras, a NBR 6118 dá o indicativo da aplicação de combinação frequente de ações. Isto, então, significa que nós vamos ter uma equação específica para o cálculo da solicitação de projeto nesse estado limite de serviço. Nesse caso, né, a equação a ser utilizada é esta apresentada aqui, que nós já utilizamos, né, onde a solicitação de projeto, aqui representada como ND, ou como nós já vimos, NSD, é igual à parcela permanente integral mais a acidental principal ponderada pelo fator de combinação Psi1, mais as demais acidentais, que são chamadas de secundárias, ponderadas pelo fator de combinação 2, e somadas naturalmente. Então, nas nossas hipóteses, né, como aconteceu no estado limite último, aqui também nós teremos dois casos, porque temos duas cargas acidentais, né? E vamos colocar então, na primeira hipótese, a carga do edifício residencial como principal e na segunda hipótese, a carga do vento como principal, invertendo-se então esses carregamentos como secundários. Na primeira hipótese, então, entra lá os 300 kN da permanente, residencial 180 vezes o fator de combinação Psi índice 1, naquela nossa tabelinha lá, né? E observem aqui para o vento, o Psi índice 2 vale zero. Isso significa que, numa combinação frequente, onde eu estou usando como referência uma outra carga como principal, o vento é desprezado. E nós chegamos então a 372 kN. Já colocando o vento como principal, o seu valor de fator de combinação é o Psi1, 0,3, e a carga secundária agora do edifício residencial tem um valor aqui de 0,3, ou seja, utiliza-se 30% da carga característica nesta composição, onde o vento seria o nosso elemento principal. De modo diferente do que aconteceu no estado limite último, onde os valores eram bem afastados, né? Aqui os dois valores ficaram bastante próximos. De qualquer forma, adota-se o maior dos dois resultados, nesse caso, 372 kN. Tendo-se então a força normal de projeto solicitante no estado limite de serviço, ou seja, para essa combinação frequente de ações, basta agora, para achar a tensão da armadura, dividir essa força pela área da armadura. Neste caso, o que nós vamos precisar fazer aqui é tomar o valor calculado do esforço normal solicitante, 372, dividir pela quantidade de barras que nós adotamos, né, 6 barras de 20 milímetros, e dividir pela área da barra de 20 milímetros. Então é tensão força sobre área, né? E vamos encontrar então 19,74 kN por centímetro quadrado de tensão na armadura. Observe que aqui, né, este valor é bem menor do que a tensão de escoamento do aço, 43,48, né, 43,48 kN por centímetro quadrado, que nós usamos no estado limite último. Aqui nós estamos no estado limite de serviço
em combinações frequentes. Isso significa que a tensão, né, no uso frequente da estrutura está em torno aí abaixo da metade do valor da tensão de escoamento que nós usamos para o projeto. Agora nós vamos verificar como resolver as questões da taxa de armadura, né? E nós vamos ter então dois casos para análise da taxa de armadura crítica. Esses dois casos estão relacionados com a disposição dessas armaduras na seção transversal. Observem que nós temos 4 armaduras que estão nos cantos. Então, a área de envolvimento dessas 4 armaduras é a mesma. Então, basta calcular naturalmente para este caso. E temos outras 2 armaduras que estão no meio, né? Portanto, para essas 2 armaduras eu vou ter uma outra área de envolvimento aqui. Esta área de envolvimento eu estou representando aqui, né, para a nossa seção quadrada de 30 por 30 centímetros pela medida A e pela medida B. Nós sabemos que o limite máximo de afastamento da face até o limite desta área é 7 vezes o diâmetro da armadura. Como nós temos um diâmetro de 2 centímetros, né, os 20 milímetros, vou ter um espaço máximo, né, da face até esta linha de 14 centímetros. Por outro lado, nós sabemos que entre estas armaduras não pode haver a sobreposição destas áreas. Portanto, eu tenho que ter no máximo a metade da distância entre essas armaduras. Então, eu preciso conhecer o espaçamento entre essas armaduras, né? Aqui nós temos, né, uma equaçãozinha bem simples que pode ajudá-los, né? Ou analisando geometricamente vocês podem fazer isso, né? Que o espaçamento das armaduras vai ser a medida do lado da largura, né? A ou B nesse caso, menos 2 vezes o comprimento, um de cada lado, menos o diâmetro do estribo, um de cada lado, né? Então, menos 2C, menos 2E, menos o número de barras aqui, e o seu diâmetro, né, que é o espaço ocupado por estas barras, dividido pelo número de espaços entre essas barras. Isso vai dar, então, o espaçamento entre as armaduras, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, na horizontal nós teríamos 30 de largura, menos 2 vezes 3, que é o comprimento que nós utilizamos para a classe de agressividade, usando estribo de 5 milímetros, menos 2 vezes 0,5 em centímetros, né? Menos 3 barras de 20 milímetros, portanto 2 centímetros, divididos por 3 barras menos 1, vamos ter um espaço entre estas barras de 8,5 centímetros. Ou seja, da face até essa linha, nós vamos ter 4,25 centímetros, muito menor que os 14 centímetros. Então essa hipótese aqui está descartada para análise na horizontal. Na vertical, a conta é similar, né? Então vamos ter 30 da vertical, que é essa medida aqui agora, né, do lado, menos 2 vezes o comprimento de cada lado, menos 2 vezes o diâmetro do estribo de cada lado, né? Menos 2 vezes o diâmetro das 2 barras que nós temos nessa face. 2 barras menos 1, vamos achar da face desta barra até a outra 19 centímetros. Ou, portanto, teríamos 8,5 da face da barra até esse ponto. Ou melhor, 9,5. Né? De qualquer forma, menor que 14 centímetros. Assim, nos dois sentidos, essa hipótese não se verifica, e o que nós temos que usar então é a metade da distância entre estas barras e metade da distância entre essas barras, no sentido horizontal e vertical, respectivamente. Então, para achar essa medida A, o que eu vou ter? Vou ter aqui o comprimento, vou ter o estribo, né, o diâmetro do estribo, vou ter o diâmetro da armadura longitudinal e vou ter metade do espaçamento horizontal, que está descrito aqui. Então, 3 mais 0,5 mais 2 mais 8,5 divididos por 2, dá 9,75 esta medida A. Aqui na vertical, da mesma forma, vamos ter então comprimento, diâmetro do estribo, mais a armadura, mais a distância de face a face divididos por 2, que dá 15 centímetros.
multiplicando um pelo outro, nós vamos ter essa área que é a área crítica 1, 146,25 centímetros quadrados. Para finalizar, né, a taxa de armadura é a área de aço sobre a área de concreto de envolvimento. Então, a área da armadura de 20 milímetros, nós já usamos isso, 3,14 centímetros quadrados, divididos por esta área crítica de envolvimento, vamos achar uma taxa de armadura de 0,02147. Então, isso define a taxa de armadura crítica 1. Para a segunda posição, nós vamos ter aqui as mesmas condições, né? O 7D permanece o mesmo e nós já vimos que ele é o limite que não vai ser ultrapassado. Os valores já calculados de IH e EV se mantêm os mesmos, só que agora nós queremos a área de envolvimento desta armadura aqui, né? Então nós vamos ter metade do espaçamento entre essas barras e metade do espaçamento entre essas barras. Espaçamento horizontal sobre 2, mais o diâmetro da armadura, mais o espaçamento horizontal sobre 2, que significa um espaçamento horizontal mais 2, 10,5 centímetros. Na vertical o valor é o mesmo, né? Não mudou nada. Aqui a distância entre essas barras vai permanecer a mesma que aqui na lateral. Então a área crítica aqui, 2 é 10,5 vezes 15, que dá 157,5 centímetros quadrados. Da mesma forma, fazendo a conta, né, dividindo a área da armadura por esta área de envolvimento, vamos achar então uma taxa de armadura crítica 0,01933, que portanto é menor do que o valor anteriormente calculado, ou seja, da taxa de armadura crítica 1. Trazendo agora os valores que nós levantamos anteriormente, e estão descritos aqui, né? Diâmetro 20 milímetros, a taxa de armadura. Bom, por que eu estou adotando aqui o menor dos dois valores? Como ele vai no denominador, para maximizar o resultado, né, eu vou utilizar o menor dos dois resultados da taxa de armadura crítica. Então, 0,01993. Não preciso calcular necessariamente para todas, né? Basta que eu faça essa análise. Tensão da armadura calculada, coeficiente de conformação superficial, módulo elasticidade e o FCTM. Então, na primeira equação, nós vamos substituir o diâmetro, vamos manter aqui em milímetros para que a resposta da abertura de fissura seja também em milímetros, né? Os demais parâmetros nós vamos compatibilizar aqui as unidades, né? Quilonewton por centímetro quadrado. Aqui embaixo, 12,5 da equação, coeficiente de conformação superficial que não tem unidade. A tensão do aço agora está em kN por centímetro quadrado, mas o módulo de elasticidade também nós vamos deixar em kN por centímetro quadrado, então eliminamos aqui as unidades. E a terceira parcela, 3 vezes a tensão da armadura divididos pela tensão do concreto. Observem que aqui está em megapascal e aqui eu preciso entrar em kN por centímetro quadrado para fazer a compatibilização entre essas unidades, né? E fazendo então esta conta aqui, né, representada na equação, nós vamos achar 0,16 milímetros de abertura. Já na segunda equação, os parâmetros iniciais são os mesmos, né? Nós vamos ter aqui a alteração apenas na parte final, onde entramos com o ρ crítico. Entrando com esse valor agora na equação, nós vamos achar 0,17 milímetros. Como nós temos dois valores, né? O valor que será representativo ou chamado de característico é o menor valor calculado entre estes dois. E, portanto, nesse caso, 0,16 milímetros que deverá ser usado na comparação com o valor admissível, né, para que haja uma boa condição para a estrutura. Da análise que nós temos que fazer, então, tomando aqui a tabela 13.3 da NBR 6118, na versão já de 2014 revisada, ela passou a ser 13.4, página 80, né? Nós vamos observar as seguintes informações. Uma importante, né, que nós comentamos lá na fase inicial, né?
Por que que é a combinação frequente? Então, está descrita aqui na NBR 6118. Condição a ser atendida, né? Estrutura em concreto armado, classe de agressividade ambiental 2, o ELSW deve atender com o valor da abertura característica o limite de 0,3 milímetros. Como o valor calculado deu 0,16, né, o representativo, e é menor que 0,3 milímetros, então atende às exigências de durabilidade. Isso significa que a fissuração não é nociva, né, ou não permite que haja uma agressividade suficiente que permita deteriorar o concreto através da corrosão da armadura. Observem também que a peça atende à condição da agressividade da classe 4, né, que pede até 0,2 milímetros. Portanto, o que nós observamos é que apenas em situações de carregamentos permanentes muito altos e associados a uma contribuição frequente das acidentais também elevadas, é que nós podemos ter maiores problemas com fissuração. E, claro, em ambientes de alta agressividade. Olhando isto, né, e pensando já na solução do nosso problema, do que nós verificamos, qual o estado limite foi determinante para o dimensionamento do tirante? Comparando esses resultados, de estado limite último e estado limite de serviço, verificamos que foi o estado limite último, né? E, portanto, esse estado limite de serviço, ele é caracterizado como uma verificação. Claro que, em alguns casos, eu poderia ter um valor que não atendesse o limite da norma. Qual seria a ação do projetista? Recalcular tudo? Reanalisar tudo? Não necessariamente, né? Como a disposição que não foi atendida seria do estado limite de serviço, basta eu analisar as variáveis desse estado de limite. Como é que eu poderia melhorar isso? Nós vimos que a abertura de fissura é proporcional ao diâmetro, então eu poderia pensar em uma alternativa de reduzir o diâmetro da armadura longitudinal. Uma outra alternativa seria mudar a distribuição das armaduras para mudar a área de envolvimento das barras de aço. Outra alternativa seria mudar a resistência do concreto para aumentar a resistência à tração, que entra na equação baseado lá no FCTM. Então eu tenho algumas alternativas para se pensar, né, em como corrigir essa situação sem necessariamente precisar mexer no estado limite último. Para complementar a solução de detalhamento e análise completa do tirante, nós deixamos aqui como assunto de revisão do conteúdo anterior, né, que envolvia a aderência concreto-aço, né, ou seja, o estudo da ancoragem, a situação de análise desse comprimento de ancoragem, agora com valores que nós calculamos, né, não que foram fornecidos no exercício. Então aqui nós temos o AS calculado, o AS adotado para as barras de 20 milímetros, né? Calcularíamos aqui o comprimento de ancoragem através da equação do comprimento básico, né? Chegando aqui ao valor de 75,49. Teria, claro, um passo aqui para o cálculo do FBD, né? Que eram os parâmetros eta 1 vezes eta 2 vezes eta 3 vezes o FCTD, mas aqui eu já coloquei o valor direto, que vocês podem verificar. Então teríamos 75,49 centímetros. Como a quantidade de aço efetiva é maior, né? Então nós colocamos aqui na equação do LB necessário e temos ancoragem reta, não tinha gancho lá na prescrição do tirante, mas eventualmente poderia ser usado um gancho depois daquela dobra, né? Fazer o comprimento de ancoragem e usar um gancho é possível também. Entraríamos com o valor do S de cálculo, o valor efetivo, né? E vamos chegar então a 65 centímetros, que é maior que o LB mínimo, ou seja, 0,3 do 75, 10 vezes o diâmetro, ou seja, 10 vezes 2, 20 centímetros, e 10 centímetros. Então atende o valor mínimo e poderíamos então fazer uma ancoragem com 65 centímetros, de acordo com aquele desenho inicial do nosso conteúdo, né?
onde apresentava-se a condição do estado limite último. Naturalmente que existem algumas situações, né, que podem ser muito sensíveis no caso de um tirante. Neste caso, aí nós vemos um tirante, claro, perdeu-se o concreto. Se a armadura ainda estivesse intacta, ele poderia estar funcionando, porque nós vimos que a armadura não necessariamente mantém o equilíbrio no estado limite último, porém, nesse caso, o concreto não protegeu a armadura mais, né? Ou não teve cobrimento suficiente para proteger a armadura oxidou, expandiu, rompeu o próprio concreto, com isso a corrosão se dissipou e as armaduras foram totalmente seccionadas e perdidas. E naturalmente o desempenho desse elemento estrutural ficou afetado, assim como podemos observar, né, que o resto da ponte também está afetada. Uma ponte do mesmo princípio daquela em arco, né, onde nós teríamos aqui o arco e aqui nós teríamos o tirante. Observa-se que condições, né, de exigência da norma tem um bom sentido, né, em relação à durabilidade, que é o cobrimento, mas também deve ser observada a necessidade de manutenção. A estrutura pode sofrer algumas outras variações, efeitos não necessariamente só do ambiente, às vezes uma colisão ou algum outro dano pode ser provocado ou localizado, também pode dar início ao processo de oxidação. E se não houver essa manutenção, o processo se acelera, né? E naturalmente nós vamos ter a perda do elemento estrutural e o risco aos usuários. E aqui estão as nossas referências, né? Que vocês podem consultar e estaremos, claro, passando a vocês informações complementares sobre o conteúdo e alguns exercícios propostos para que vocês possam praticar esse assunto, que eu entendo que, como trata-se do início, né, do processo de análise de dimensionamento dos elementos estruturais, tem como parte talvez mais densa ali aquela análise da fissuração dentro dos conceitos. Espero que tenha sido suficiente para o seu entendimento. De qualquer forma, vamos estar conversando aí nas nossas atividades e reuniões para dúvidas e análise dos problemas. Ok? Um abraço a todos.